Olá a todos, sejam bem-vindos ao Minuto Trade. Aqui quem fala é o Rox Trader e hoje vamos tratar sobre o tema chamado Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional é a base de toda a estrutura econômica que nós temos hoje no país. Ela desenvolve leis, cria instituições, normas, regulamenta o mercado como um todo, criando algumas instituições que fazem as pontas entre os tomadores e os poupadores, ou seja, aqueles que necessitam de recursos e aqueles que sobram recursos dentro do sistema como um todo. Vou fazer diversos vídeos para o canal e o único fim e objetivo do Minuto Trade é levar conteúdo e informação de qualidade para vocês em relação ao mercado como um todo. Vamos ao Sistema Financeiro Nacional. Então, como eu disse, a parte é estruturar a transferência de recursos entre tomadores e poupadores. Então, o Sistema Financeiro Nacional tem essa função de estruturar as relações econômicas que envolvam principalmente capital, que envolva dinheiro. Então, nós temos, por exemplo, a criação de diversas instituições que nós vamos ver a seguir. Os outros objetivos do Sistema Financeiro Nacional, que rege a economia como um todo, é harmonizar os interesses. Como assim harmonizar os interesses? Harmonizar os interesses envolve para que o individual não sobreponha o coletivo. O Sistema Financeiro Nacional tem uma das suas premissas e éticas dentro do sistema como um todo, que o sistema vem em primeiro lugar, o cliente em segundo, a instituição em terceiro e o agente em último. A harmonização desses interesses é regulamentada por esse Sistema Financeiro Nacional. Bom, o que compõe então esse sistema? Nós temos 3 subgrupos, que são as instituições normativas, supervisoras e operadoras. As normativas, que estão no topo do Sistema Financeiro Nacional, nada mais é do que as normas. Normativo, o próprio nome diz, de normatização, ou seja, das leis. Então ali nós temos o CMN, o CNSP, o CNPC, por exemplo, dentro das normativas. Lembrando que normatização é diferente de execução. As instituições normativas, elas não executam de fato, elas apenas criam e norteiam as instituições que vêm abaixo dela. Como disse, abaixo das normativas nós temos as entidades supervisoras, que entre o Bacen, CVM, SUSEP e Previc. Essa sim já tem uma função voltada para fiscalização. Então, quer dizer, se alguém cria uma norma, alguém precisa ver se essas normas estão sendo cumpridas, se elas estão sendo de fato verificadas. Então, as normas criadas por essas instituições, por essas 3 instituições, são fiscalizadas pelo Bacen, CVM, SUSEP e Previc. As operadoras, então a gente tem diversas operadoras. Abaixo dessas 4 instituições, nós temos os bancos, corretoras, bolsa de valores, seguradoras, fundo de pensão, resseguradoras, cooperativas de crédito, diversas instituições que ficam abaixo aí dentro do sistema. Então, qual que é a função das operadoras? A função das operadoras é fazer uma conexão na ponta, de fato, com o agente tomador ou o agente poupador com as outras instituições. Então, as operadoras são quem, de fato, faz a conexão na ponta entre os agentes. Então, dentro dessas instituições, nós temos o Sistema Financeiro Nacional como um todo. Então, aqui na primeira coluna, a gente vê esse MCCC. Aqui, logo em seguida, à sua direita, você vai ver a SP, depois a PF. E logo abaixo você vê NSO. O que significa essas siglas? N de normativa, S de supervisora e O de operadora. Logo acima você vê MCCC. Significa moeda, capital, crédito e câmbio. Então, tudo que envolve moeda, capital, crédito e câmbio no Sistema Financeiro Nacional está abaixo do CMN. Do lado nós temos os seguros privados e as previdências fechadas. Então vamos entrar um pouquinho mais a fundo aí na parte do normativa. Aqui você tem o CMN, que significa Conselho Monetário Nacional. Abaixo dele nós temos o Bacen, que é o Banco Central do Brasil, e ao lado a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E abaixo do Bacen
Nós temos bancos, caixas econômicas, cooperativas de crédito, instituições de pagamento, administradoras de consórcio, CTVM, DTVM. O que é CTVM e DTVM? São as corretoras de títulos de valores imobiliários e as distribuidoras de títulos de valores imobiliários. Elas têm uma conexão direta, apesar de estarem abaixo do Bacen, ela sofre também algumas supervisões por parte da CVM. Temos aí as demais instituições financeiras. Ao lado, nós temos a CVM, que envolve bolsa de valores e bolsa de mercados futuros. Mas, como disse anteriormente, ela entra também num papel aí de fiscalização das corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários também. Tudo que envolve valor mobiliário fica abaixo da CVM. Depois eu vou ver se eu explico mais para frente o que significa, o que é um valor mobiliário. Logo então, na primeira coluna, na coluna N, nós temos então o CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Ele vai ter abaixo dele a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, e abaixo da SUSEP vai ter as seguradoras, resseguradoras, entidades abertas de previdência e sociedades de capitalização. Interessante que capitalização é um produto que parece que ele é abaixo de banco, né? Lembra Bacen, alguma coisa desse tipo. Mas não, capitalização está abaixo da Superintendência de Seguros Privados. Então, é ela que executa toda a fiscalização da regulamentação do Conselho. Então, ao lado nós temos o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, e abaixo desse conselho nós temos a Previc. Previc, apesar do nome ser diferente, também tem superintendência no nome. Então, é Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Abaixo dela vem as entidades fechadas de previdência complementar, que são os fundos de pensão. Mas lembrando que nós estamos falando de previdência fechada. Previdência aberta, por exemplo, VGBL, está abaixo da SUSEP. Então, confunde um pouco, mas é normal. Parte de previdência complementar aberta entra abaixo da SUSEP e a fechada entra embaixo da Previc. Então, a previdência fechada somente são aqueles participantes daquela empresa que podem participar daquela previdência. No caso, são aí os fundos de pensão. Então, seguindo adiante, nós temos então o que? Subsistemas. Porque nem todas as instituições trabalham diretamente com as transações financeiras. Então, logo, nós temos dois subsistemas: sistema normativo e operativo. Então, como eu já falei, né, normativo entre os órgãos CMN, CNSP, CNPC, Bacen e CVM. Elas estão com asterisco porque a função delas principal é a fiscalização, mas elas também têm postura de normatização. Por exemplo, o Bacen, a reunião lá no comitê para a parte da Selic, né, a taxa de juros, mas o objetivo principal do Bacen e CVM é fiscalização. Nós temos instituições especiais também, que é o BNDES, BB e CEF. BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BB é o Banco do Brasil e CEF, Caixa Econômica Federal. E aí nós temos o operativo, que qual é o objetivo do sistema, subsistema operativo? Intermediação financeira, né? Aí nós temos cooperativas de crédito, bancos de investimentos, sociedades corretoras e etc. Então, seguindo mais adiante, qual é o objetivo então do sistema financeiro nacional? É fazer uma movimentação entre o agente superavitário e o agente deficitário. O que é agente superavitário? Agentes superavitários são aquelas pessoas, instituições que têm recursos em sobra e que a sua renda excede a sua despesa. Então, logo, tem uma sobra de capital e o agente superavitário não vai simplesmente passar pelo deficitário sem antes passar pelo sistema financeiro nacional. Imagina você, superavitário, precisando fazer um investimento, por exemplo, que garante que a contraparte vai de fato pagar aqueles juros, aqueles dividendos, aquele investimento que você está fazendo. Então, o Sistema Financeiro Nacional entra para fazer toda essa regulamentação. Assim como o agente deficitário. O agente deficitário é aquele cuja renda não cobre as suas despesas. Ou seja, todo mês, todo período, há uma necessidade, então, dele tomar recurso. Por isso que eles são chamados também tomadores. Ou seja,
não permite que as suas necessidades sobra dinheiro. Então ele precisa tomar, seja por meio de empréstimo, por meio de financiamento, ou por meio de uma captação de recursos, por exemplo, passar também pelo Sistema Financeiro Nacional. Então o Sistema Financeiro Nacional serve para harmonizar todo esse processo. Então, seguindo adiante, nós temos abaixo, explicando um pouquinho melhor, nós temos o Conselho Monetário Nacional, que é o CMN. Quais são as funções do CMN? Então, temos algumas aqui. Ambiente de estabilidade monetária, uma das principais funções do CMN é estabilizar a moeda, a política de controle da moeda. Então, é o CMN que determina, por exemplo, meta de inflação. É o CMN que vai decidir se precisa subir juros, abaixar juros, se de fato a inflação está muito alta e precisa ser controlada e etc. O endividamento do país e reservas cambiais é uma das principais funções do CMN, né? O endividamento do país e as reservas cambiais. Como que está a parte de dívida interna, dívida externa? Também tem a política de crédito e financiamento. Então, o CMN ele é responsável por essa política de crédito no mercado, se sobe crédito, como que funcionam as taxas compulsórias para os bancos. É todo o CMN que vai fazer toda essa política de crédito no mercado. Regulamentação do funcionamento do CFN, responsável pela modernização do regulamento, estando sempre atento a essas mudanças no sistema como um todo. CMN determina as normatizações da CVM e Bacen, então é a CMN que é o chefe do xerife, digamos assim, então eles que norteiam a Comissão de Valores Mobiliários e Bacen. E ele é composto por altas autoridades do governo. Então, essas três personalidades se reúnem periodicamente para discutir e estabelecer todo esse funcionamento do sistema como um todo. Então, só tem 3 pessoas dentro do CMN, que são as autoridades do ministro da Economia, presidente do Bacen e o secretário especial da Fazenda do ministro da Economia. Seguindo logo adiante, então nós vamos falar do CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Algumas das funções é as regras para as instituições de seguradoras e resseguradoras, normatiza a SUSEP. Então essa normatização da SUSEP dá um norteamento da superintendência como um todo e criando toda essa harmonização para a superintendência. O CNSP também é responsável pelas evoluções do mercado segurador, normatiza indicadores de risco, modernização dos contratos de seguros, discussões aí também com parte de corretores de seguros, ela que regulamenta, ela que normatiza esses indicadores, né, como que está de fato a parte do mercado segurador no país. Ele também é composto por altas autoridades do governo, né, como por exemplo o ministro da Economia, superintendente da SUSEP e representantes de ministérios aí também. Hoje o Ministério da Previdência e Assistência Social não possui representação, né, em razão de algumas funções relacionadas à Previdência. Elas foram absorvidas pelo Ministério da Fazenda em 2019. Então passou a integrar por parte do ministro da Economia. Por isso que o ministro da Economia ele também entra como presidente aí do Conselho Nacional de Seguros Privados. Seguindo adiante, nós temos CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Algumas funções, por exemplo, regras para os fundos de pensão, normatiza a Previc, gestão dos planos de previdência complementar, normatização das leis no segmento de previdência complementar fechada, que são as previdências fechadas, estabelecimento das estratégias futuras, então também está atento para a modernização, enfim, todas essas estruturas. Também é composto por altas autoridades do governo, como o ministro da Previdência Social, como presidente, representantes da Previc, Casa Civil da Presidência da República, do Ministério da Economia. Então, o Ministério da Economia, que passou também a abranger os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou seja, tem autoridades aí do governo dentro do CNPC. Seguindo então mais adiante, nós temos aí as entidades supervisoras, né, os órgãos supervisores, que é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e o Bacen, Banco Central do Brasil, como eu já informei. Então, os intermediários financeiros, o objetivo dele é alocar recursos entre poupadores e tomadores, que são os agentes deficitários e superavitários, e alguns intermediários, como exemplo, tá? Bancos. A gente tem bancos múltiplos, comerciais, bancos de investimentos, por exemplo. É diferente do Banco Central. O Banco Central ele é uma entidade supervisora. O banco normal ele é um banco
dentro da categoria de operadores. Os bancos múltiplos, eles têm algumas funções juntos, os comerciais, entra na parte de depósito em caixa, investimento entra na parte de títulos, né? Banco de desenvolvimento está totalmente ligado aí ao governo estadual, que tem o objetivo de desenvolver a sociedade, tem seguros, previdência e capitalização, bolsa de valores, mercadorias e futuros, que entra aí abaixo da CVM, a SCTVM e SDTVM, que são as sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários, as sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários. A diferença entre a sociedade corretora e a sociedade distribuidora, a sociedade distribuidora, ela não entra com a ação no pregão diretamente, tá? Mas elas têm basicamente as mesmas funções e vários outros intermediários. Então, por hoje, dei aí um parâmetro geral dentro do sistema financeiro nacional, porque é um tema bem amplo. Claro que o que eu estou falando aqui é muito resumido, né? Tem muitos e muitos detalhes dentro do sistema financeiro nacional, mas o objetivo é mais dar um parâmetro. Não deixe de se inscrever no canal e curtir, e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!